Graça e paz para quem está aqui, para quem está nos assistindo pelo vídeo. Vamos orar então. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Somos gratos ao Senhor, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Até aqui o Senhor está nos conduzindo, Pai, nesse processo, nesse trabalho. E eu peço ao Senhor, Pai, que seja conosco, mais uma vez, nos ajude a aplicar, entender, ensinar, aprender, a reter o que é bom da Tua palavra. E que isso tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Muito obrigado. Amém. Hoje nós vamos dar sequência a partir de 2 Tessalonicenses, né? Na aula passada a gente falou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje a gente vai tentar falar Tessalonicenses, as duas de Timóteo e Tito. Então vamos dar uma passada rápida aqui. Tessalonicenses, não sei se vocês lembram, mas o contexto que estava acontecendo lá, vamos dar uma recordar o que estava acontecendo, né? Paulo ele escreve quanto à fidelidade da igreja. Ele vai falar com a igreja assim que a igreja, quando ela estava animada, né, que ela tinha, como se diz assim, se convertido, tinha conhecido a Deus, tinha aprendido a história e a promessa que Jesus ele voltaria. As pessoas que viviam em Tessalônica, eles começaram a fazer o quê, né? Falar assim, vamos viver, vamos vender tudo que a gente tem e vamos esperar Jesus, que está batendo as portas aí. Os caras não queriam trabalhar, não queriam fazer mais nada. E vender tudo, só esperar Jesus voltar. Bom seria, né, Bruninho? Eu sentar, como se diz, sentar lá em casa, lá, como se diz aquele cara, o cara sem noção, não, ia sentar e ver Netflix esperando Jesus. Ah, você vai ver Jesus, ver na Netflix, esperando Jesus. Aí Paulo ele começa a falar sobre isso, falando com os irmãos como é que funcionaria. Ele vai falar, as pessoas estavam preocupadas com aqueles amigos, parentela, que tinham morrido, né? E Paulo, aí eles falam assim, e aí, como é que vai acontecer com esse pessoal? Paulo fala assim, não precisa, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem. Aí Paulo vem falando o que vai acontecer, né? Ele fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos e tal. Paulo vem trabalhando isso. Paulo vai falar ainda no final, exortando a igreja a guardar aqueles mandamentos que eles tinham aprendido do próprio Paulo, né? Que eles tinham aprendido. E fala assim sobre ele dá uma, como é que fala? Ele apresenta também Timóteo, né, para a igreja, e a partir de Tessalonicenses aqui ele vai tratar direto com Timóteo. Então Paulo ele exorta a igreja de Tessalônica no final da primeira carta a viver uma vida de santidade, a cuidar do próximo, a cuidar, a sanar a falta que o irmão está tendo, né? Tratar como família. E ele vai depois, no finalzinho, no capítulo 5, ele vai tratar acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. E depois ele termina dando a saudação. Aí no 2 Tessalonicenses, Paulo ele dá uma sequência a partir disso. Vamos até dar uma passadinha rápida em Tessalonicenses aqui, 2 Tessalonicenses, para a gente entrar em Timóteo. Porque o contexto de 2 Tessalonicenses é o mesmo que 1 Tessalonicenses. Então ele começa assim, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aí, o título que está aqui na minha lição, na minha revista, na minha revista, na minha Bíblia, né? Eu estou pensando aqui na escola dominical, né? Estou falando da revista, da lição. O progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito das perseguições. Eu ia falar dos preguiçosos, porque ele vai tratar dos preguiçosos aqui em 2 Tessalonicenses. Fala assim, sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós. Deixa eu tirar meu GPS aqui.
vai me atrapalhar. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Cara, aqui Paulo, como se diz, né? O Paulo não era coach, né? Mas a estratégia o coach tirou daqui. Paulo, ele trazia a igreja para ele, quando ele começava a falar com a igreja. A única igreja que Paulo chega irritado é a igreja da Galácia, que ele fala assim, eu estou admirado como tão depressa vocês estão mudando do evangelho verdadeiro para um outro evangelho, né? Um evangelho estranho do que aquilo que a gente ensinou. Aí Paulo vai falar, se vier um anjo e pregar um evangelho diferente daquele que a gente já anunciou, seja anátema, ou seja, amaldiçoou, porque é mentira. Só que todas as outras igrejas, Paulo, depois da saudação que ele faz, ele traz a igreja para o lado dele, fala assim, nossa, eu sei o quão tem sido o zelo de vocês, eu sei quão a intenção do coração de vocês. Paulo traz a igreja para o lado dele, para que a igreja escute o que Paulo tem para falar. E isso é uma estratégia, né? Aqui nós temos 4 líderes aqui, ó, entendeu? Estamos na liderança. E isso é até uma forma da gente tratar as pessoas, a forma da gente conseguir atingir, ter resultados. Porque se a gente Paulo chega na Galácia, mas tinha todo o contexto por trás, né? Paulo, relembrar que ele escreveu cartas que ficava rodando a Galácia. A Galácia não era uma igreja, eram igrejas na região da Galácia. Então, tinha ali 3, 4 igrejas que a carta de Paulo era circular nas igrejas. Ou seja, a igreja estava cansada de ouvir Paulo ler as cartas de Paulo e estava vacilando. Aí Paulo chegou irritado. Mas aqui é diferente. Então, Paulo, ele fala assim, cara, sempre damos graças a Deus por vós. Aí ele fala assim, é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Ou seja, ele está falando assim, o amor de vocês está crescendo um para com os outros, ou seja, vocês estão cuidando mais um do outro. E é justamente o que Paulo estava tratando no final da primeira carta. Falando assim, cara, cuide um dos outros. Você tem que saber aonde o seu irmão está com necessidade. Então, assim, ele deixou aquele aprendizado, aquela advertência, exortou a igreja, e aqui ele está reconhecendo que a igreja está caminhando, progredindo naquilo que ele falou com a igreja, né? Então ele fala assim, o amor de vocês cresce, aumenta, né? Cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então e Paulo fala assim, e aonde a gente passa, nós estamos falando disso, né? Coisa boa nós temos que passar para frente. Então ele fala assim, a prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê uma paga tributação aos que vos atribularam, e a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com anjos do seu poder. Está falando assim, isso aqui Paulo está meio que repetindo o que ele já falou nas igrejas lá atrás. Ele falava assim, cara, se nós somos companheiros de Jesus, se nós padecemos junto com ele, seremos glorificados junto com ele. Então ele está falando isso, cara, vocês são tribulados, aí fala assim no versículo 7, e a vós que sois atribulados, vocês vão ter o quê? Descanso, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, Paulo está falando de uma promessa que há de vir, é uma promessa assim, às vezes a gente fala assim, o cara fala assim, oh meu Deus, eu estou precisando de um descanso, fala, irmão, você só vai descansar no céu, né? E assim, mesmo assim, o céu é adoração ininterrupta, e é pela eternidade, né? Porque lá não tem tempo, né? Então falar assim, 24 horas por dia, não, é eterno. Então, Paulo está falando aqui, cara, de uma promessa que é de Cristo, uma promessa dos evangelhos, é a promessa do quê? Do nosso futuro, aquilo que nós aguardamos, né?
Aí ele continua falando sobre essa promessa ainda. Ele fala assim, ó, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória de seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, Paulo aqui, nesse primeiro capítulo aqui, ele está meio que trazendo a igreja para o lado dele, falando dos resultados que a igreja já teve com relação àquilo que ele tratou na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e ele fala que a igreja está crescendo naquilo, e que, à medida que a igreja cresce, os sofrimentos também, né? A igreja cresceu no conhecimento de Cristo. O pastor Wesley fala isso, né? Novos levels, new devils. É desse jeito, né? Demônios novos, cada level novo. Então, aí ele já traz um refrigério para a igreja. Ó, vocês estão sofrendo, mas existe algo que está aguardando vocês também, que é descanso, é glorificação. Então, aí Paulo fala assim, cara, mas diante dessa manifestação, dessa dificuldade, eu não quero que vocês fiquem apavorados também, porque a igreja, como ele estava tudo imediatista, pensando assim, nossa, Jesus vai voltar agora, vende tudo. Ele estava pensando, o anticristo a gente vai começar agora a ser perseguido já também. Aquela perseguição, a grande tribulação, nós já vamos pegar esse trem tudo agora. Aí Paulo vem e fala assim, não, calma, não é assim que funciona. Aí Paulo vem falando com eles assim, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, nós precisamos pedir para que Cristo venha, oramos por isso, Paulo está falando, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo fala assim, cara, não fica desesperado, pensando que o dia de Cristo está perto, o dia do juízo de Cristo está perto. Porque ele fala assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando de quem? O filho da perdição. Do anticristo. Aqui está falando do anticristo. Que está falando assim, ele está falando que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Tá? E ele fala assim, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está falando assim, cara, esse aí é o anticristo, aquele que vai assentar no trono, querendo se passar por Deus, e ele vai se opor a tudo que é de Deus. Ele fala, vocês não estão lembrados que eu falei disso com vocês quando eu estava com vocês? E vocês lembram que eu falei lá atrás, que Paulo ele ficou um tempinho na igreja e ele já instituiu uma doutrina firme assim na igreja? Foi Tessalonicenses que a gente falou isso? Ou foi antes? Vocês estão lembrados disso? Colossenses, né? Hã? Isso. E o cara, aí aqui ele está falando assim, a igreja de Tessalônica, cara, eu estou falando daquilo que eu já comentei com vocês, quando eu tive com vocês, ou seja, Paulo falou de escatologia com a galera, ensinou escatologia para eles, falou do anticristo, falou da volta de Jesus, falou da ressurreição dos mortos, Paulo falou disso tudo com eles. Então, Paulo não brincava não, filho. Então, aí ele vai falar assim, ó, e agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tento seja manifestado. Fala assim, ó, aqui Paulo está falando que a igreja de Tessalonicense sabe o que detém o cara de não vir. Por exemplo, se você for falar assim, por que o anticristo ainda não apareceu? Alguma coisa detém ele. E o que é? O que vocês acham que é? Pode falar, não tem resposta errada não. O que você acha, Bruninho? Por que o anticristo não apareceu ainda? O que está detendo o anticristo?
Porque Paulo está falando assim, ó, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, alguma coisa está segurando para que ele não seja manifesto. Quem? Deus, pastor. Bruninho, o que você acha, Bruninho? Deus também, então tá bom. Na verdade, não tem a resposta, a gente não sabe o que é. A visão, porque isso depende de visão teológica. A visão pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, acha que o que detém o anticristo de manifestar é a igreja. Por quê? Ele só vai manifestar quando a igreja sair. A igreja precisa sair daqui para que o anticristo apareça. Agora, na visão pós-tribulacionista, que a igreja passa pela tribulação, o que detém ele é só o tempo. É só o tempo de Deus. Porque na hora que Deus falar assim, é agora, ele vai entrar e a igreja aqui ou não. E tem outra visão, não outra visão. O pré-tribulacionista também vai defender, uma parte deles vai defender que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que detém o manifestar do anticristo. Ele não manifesta porque o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo sai quando? Quando a igreja for arrebatada, ele sai junto com a igreja. E aí o anticristo chega e toma. Só que por que eles pararam de falar disso, do Espírito Santo? Né? Por que parou de falar assim? O que detém o anticristo é o Espírito Santo. Aí você fala assim, irmão, então tá bom, o Espírito Santo vai sair com a igreja. Vai sair com a igreja. O pré-tribulacionista. Eu não estou falando mal dele, é só o jeito que a gente debate, né? Aí, falei assim, e a Bíblia fala que vai acontecer o que na grande tribulação? Vai ter salvação de gente? Vai, a Bíblia fala que vai salvar. Eu falei, e quem que convence o homem do pecado do juízo é quem? O Espírito Santo. Eu falei, como é que vai ter salvação, sendo que o Espírito Santo não vai estar aqui para convencer o povo? E aí, como é que vai fazer? Mas pode ser que aquele cristão que conhecer que ficou, possa... Eu não vou entrar nesse não, aí pode ser salvo. Boa saída, Bruninho. Só que a Bíblia não fala que é só cristão que vai ser salvo. João, ele viu uma multidão diante do trono. Aí ele pergunta assim, quem são esses? Porque eles estavam com a veste suja de sangue. Aí ele fala assim, esses são os que vieram da grande tribulação. Que era uma multidão incontável, entendeu? Então, assim, a Bíblia, o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, né? O Espírito Santo convence o homem que ele é pecador e que ele depende de Deus. Aí o homem reconhece e crê no que Jesus fez por ele e ele é salvo através disso. Agora, se o Espírito Santo não está aqui, aí fica complicado a gente falar que vai haver salvação. O Bruninho arrumou uma saída para esse negócio aí. Mas, então, aí eles falam assim, o que detém o anticristo dele manifestar? Aí você vai encontrar essas três respostas. Espírito Santo, igreja ou somente o tempo certo. O tempo de Deus determinado. O que detém Deus ainda não liberou. Pronto, só isso, tipo isso. Né? Então, aí, só que Paulo... Ele fala aqui como se os tessalonicenses sabessem o que é. Porque ele fala assim, ó, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, Paulo falou assim, vocês sabem o que está detendo ele. Tipo isso, Paulo falou para ele, mas não contou para nós. Falou para os tessalonicenses, mas não contou para nós. Aí fala assim, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, existe uma coisa que resiste que o anticristo ele não se manifeste. Aí quando eles falam assim, até que do meio seja tirado, eles falam, é a igreja vai ser tirada. Quando a igreja for tirada, o anticristo vai aparecer. Quando o Espírito Santo for tirado, a igreja vai aparecer. Só que a Bíblia não dá margem para nós falar que é isso. Porque se a gente falar isso aí, só existe a pré-tribulacionista, entendeu? Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, o que resiste é o tempo de Deus. Na minha opinião, né? Não quero que vocês tenham a minha opinião, né? Eu quero que vocês só saibam a minha opinião, mas vocês podem ficar livres aí. Se ninguém for pré-tribulacionista, eu vou parar de dar aula aqui. Versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Cara, isso aqui o povo fica louco com essa passagem aqui. Está falando assim, quando esse que impede do anticristo manifestar, ele for tirado e o anticristo se manifestar, ele vai enganar muitos. Aí você fala assim, como assim vai enganar? Ele é o anticristo. Como que ele vai enganar? Aí Paulo já vem com a resposta, ó, no versículo 9. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele está vindo quase que em nome de Satanás, esse. Aí ele vai falar assim, com poder, sinais e prodígios de mentira. Poder e sinais de mentira. Ou seja, o cara vai ter condição, talvez, de fazer prodígios e sinais mentirosos para enganar. O que a Bíblia fala? Se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Então, e a Bíblia fala, se possível fosse, ou seja, dá a entender que não é possível ele enganar os escolhidos, né? Fala assim, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, ou até os eleitos. Aí ele fala assim, ó, com poder e sinais e prodígios de mentira. Aí no versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí fala assim, ó, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Aí eles vão falar assim, cara, Deus vai operar, Deus vai permitir isso e ainda é Deus que vai inserir a mentira para que eles creem na mentira. Aí os calvinistas vão falar assim, tá vendo, é Deus que criou o mal. E quando a gente fala do mal moral, tem o mal moral e o mal o mal moral é aquele mal do caráter. A pessoa é ruim de natureza, ela quer fazer maldade para prejudicar. E tem o mal que a pessoa, que Deus, quando Deus fala assim, eu criei o mal, é talvez a situação ruim para você, para que te alinhe no propósito. Ele pode fazer, cara, se a gente for começar a questionar Deus, as coisas ruins que acontecem com a gente, aí por isso que a gente é ensinado assim, cara, você não pode ficar questionando muito Deus não, porque senão a gente ia ficar questionando, acho que Deus ia perder paciência com nós. Aí você fala assim, Senhor, mas por quê? Por que aconteceu isso? Eu estou fazendo a sua obra, eu estou aqui, isso e aquilo. Cara, é tanta coisa, é tipo assim, a gente vê uns testemunhos que a gente olha assim, cara, eu não sou crente. Se eu vendo testemunho de pessoas cristãs, eu vi um testemunho, a Lília mandou para mim um vídeo de um testemunho do pastor que perdeu 2 filhos, rapaz. Os 2 meninos morreram de acidente dentro de casa, assim, um caiu do 2º andar, assim, do negócio, caiu no chão, aí depois recuperou, depois de anos para frente, o outro menino machucou também, caiu, sei lá, aí depois ele arrumou outro menino morreu também, aí ele foi no hospital, aí quando eles falaram assim, ó, seu filho morreu, ele falou, não é possível, eu preciso ir lá ver minha filha, ele contando. Aí os médicos, não, e o cara era conhecido na cidade, porque ele era um pastor, só que ele perdeu 2 filhos de acidente, e essa era a terceira, a filha dele, era a terceira de acidente, cara. E ela caiu assim, do parapeito da casa dele, assim, ficou com a cara inchada assim, foi para o hospital e morreu no hospital. Aí, como ele era conhecido na cidade, o pessoal já sabia da história dele, ele chegou no hospital lá, fez o escândalo, eles não queriam deixar ele entrar, dizer que foi ignorante, e deu um empurrão no povo lá, e eles deixaram ele, aí ele entrou na marra dentro onde a menina estava. Aí eles falaram assim, não, deixa ele com ela aí, deixa ele sozinho com ela aí, e a menina deitada na maca, assim, morta, assim, ó. E 3º filho, cara, morto. Aí diz ele que começou a orar e falou, Senhor, não é possível, o Senhor me escolheu para eu sofrer, eu estou fazendo sua obra, eu não estava à toa, eu estava fazendo isso, e a minha filha, não, o Senhor me deu ela, o Senhor falou isso e isso para mim,
O Senhor me prometeu isso, e começou a lembrar Deus das coisas, né? Com relação a filho. A menina levantou da maca, assim, filha, estava morta, assim, sentou, chorou e quis o colo do pai, assim, na maca, assim, ele estava sozinho com ela, orou assim, o pessoal ficou doido, assim, ó. Aí no vídeo, aí depois ele contando o testemunho na igreja, aí depois o vídeo corta para ele, e essa menininha, a menina, que já não é uma menininha mais, é uma moça, dentro do carro com ele, e ele falou assim, e hoje, para honra e glória do Senhor, ela está indo estudar fora, passou na faculdade, sei lá o quê, está indo morar fora, estudando e tal, e ele, um carro cheio de menina ainda. Eu falei, aí fez menina, hein? Mas assim, ele perdeu 2 antes, velho. Então, tipo assim, só Deus que sabe explicar por quê, né? Aí, mas acontece coisas na nossa caminhada, que Deus é quem faz para que a gente chegue a um lugar, né? Às vezes o camarada vai ter um problema no casamento dele, assim, terrível, porque Deus lá na frente quer usar ele para sarar casamentos. Às vezes o cara vai ter um problema com filhos, porque lá na frente ele vai ser usado para sarar famílias que tenham filhos rebeldes, que passou pela mesma situação que ele passou, entendeu, com o filho. Então, isso. Para crescer, né, cara? E a partir dali o reino vai ganhar com aquilo, né? Então, assim, é isso que Deus faz, cara. Então, assim, isso não é mal moral. Isso é o mal que Deus, talvez é Ele mesmo que vai colocar no seu caminho, mas é porque Ele precisa que você se alinhe a alguma coisa, ou Ele quer usar isso, porque você vai precisar disso lá na frente. Eu lembro de um testemunho antigo, menino, de uma menina que o sonho dela era ter olho claro, olho azul. E ela questionava a Deus por que ela não nasceu com olho azul, sendo que a família tinha olho azul, o pai olho azul, a mãe, a avó, e ela resmungava com Deus porque ela não tinha olho azul. E a vida toda a menina usando lente, aquele trem todo, era apaixonado com olho azul. Aí quando ela cresceu, ela virou missionária, e um dia ela entrando no país, se eu recordo, ela estava com o olho azul lá, né? E o cara, de cara, queria matar ela, porque ela estava com o olho azul, o lugar que ela estava entrando. Eu não sei se era porque na região ali, eles já sabiam, não, você não é daqui, porque você tem olho azul. Eu acho que foi isso. Alguém que recebeu ela falou assim, ó, não, vou te pôr para dentro, só que você não vai poder entrar. Na hora que eles bateram o olho no você, com o olho azul sabe que você não é daqui, você não pode vir. Aí ela falou, não, é lente. Aí tirou a lente, aí ele falou, agora você pode entrar. Ou seja, ali ela entendeu porque ela não tinha olho azul. A vida toda ela questionando a Deus por que ela não tinha olho azul. Vai que é a Maria da vida assim, né? Ali é azul de... Nossa Deus. Moeda de volta e olho azul, até brilha assim de longe. É uma mistura. É para ser mais triste para nós. Aí tem hora que é verde, tem hora que é azul. Mistureba danada, né? Então, ali que ela entende o porquê que Deus fez ela sem o olho azul que a família tinha herdado. Então, assim, talvez hoje a gente não vai entender, é só lá na frente que a gente vai entender o que a gente passou, né? Então, aqui Deus fala assim, ó, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, Deus vai permitir que eles acreditem naquilo que o anticristo está falando. Cara, mas olha para você ver também. A história toda, Deus já vem alertando sobre, esse dia vai chegar, o anticristo. Aí no dia que chega o anticristo, o pessoal vai culpar Deus. Não, o senhor que operou a mentira. Não, filho, você tem uma história que tem milhares de anos que nós estamos falando disso. No dia que chegou o capetudo aqui, você acha que ia mudar tudo? Não, eu só usei vocês que você já estava encantado já. Entendeu? Então... Aí fala assim, ó, no versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, não é ninguém que era possível ser salvo, não, eles tinham prazer na iniquidade. Essa galera vai crer no anticristo, essa galera vai acreditar no anticristo, e o pau vai quebrar.
Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Você vê que fala assim, ó, e Deus ter elegido desde o princípio. Aí vem o calvinismo de novo, entendeu? Tá vendo? É eleito desde o princípio, mas é eleito mesmo, é eleito. Mas a Bíblia fala que é eleito segundo a... O que a Bíblia fala? Eleito segundo a presciência. Presciência de Deus. O que é presciência? Eu saber de antemão, eu saber antes que aconteça, eu saber antes mesmo que exista. Deus já sabe. Então ele é eleito desde o início, porque Deus já sabe. Não é porque Deus não é eleitos pela determinação do Senhor. A Bíblia nunca vai falar disso. Então você fala assim, você acredita na predestinação? Sim, é predestinado pela presciência de Deus. Nós somos predestinados porque Deus ele é presciente, ele sabe de tudo. É assim que funciona. E isso é bíblico. O que a gente não pode é misturar isso, né? Mas quando a gente estiver fazendo soteriologia, vai bolar a cabeça mais, mas vai ser bom. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Você vê que ele fala assim, ó, ele deixa frisado assim no versículo 15. Então, irmão, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Se ele terminasse aqui, eles iam agarrar na lei. Falar assim, não, na tradição é a lei de Moisés, é o que aprendemos do nosso pai. Mas aí Paulo continua assim, ó, seja por palavra, seja por epístola nossa, ou seja, algo que nós te ensinamos, é o que nós te falamos. Então, aí ele fala assim, retém isso, cara, não se preocupe com o que há de vir, retém a palavra e bola para frente, né? Eu comentei ontem com o pessoal aqui na Páscoa, né? Falei assim, ó, no dia de Deus, no dia do juízo, no grande dia do Senhor, não importa se a gente é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, amilenista, dispensacionalista, não adianta nada disso, velho. Se a gente sair dessa porta aqui e eu morrer, não adianta, se eu sou pós, se eu sou pré, se eu sou mid, eu vou encontrar com Cristo agora. Entendeu? Então, assim, eu não vou passar nada disso. O processo vai ser adiantado na minha vida. Então, cara, a sua visão teológica não salva. Não salva. A gente tem que estar pronto e acabou. A gente fala de visão teológica porque a gente quer estudar a Bíblia, né? Mas a visão nossa não salva. O que salva é a sua vida com Deus. Então, assim, com relação à volta de Cristo, não importa a nossa visão, importa se a gente está preparado agora, porque ele pode voltar agora, né? Ou então pode voltar só para nós, agora, só para nós, né? Então, aí no capítulo 3, Paulo vai exortar e dar algumas saudações aí para o pessoal, né? Então ele vai falando assim, cara, vou ler só até o versículo 3, ele fala assim, ó, nos demais, irmão, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e mal, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ou seja, nós cremos em Deus, que Deus vai nos cobrir, mas a gente crê que vocês também vão interceder por nós. E aí Paulo agora vem uma saudação aí para a galera de Tessalonicense, e a gente vai encerrar aqui Tessalonicense agora, vamos entrar em Timóteo.